Legal saber que vocês se conheceram aí e que falaram de heavy metal. Sim. Mas isso não importa, né? O que importa é a reclamação. Tem que começar com uma reclamação. Ih, caralho, nem lembrava Sempre disso. tem uma reclamação. Você tem alguma? Não, vamos deixar. Você tem alguma reclamação? É Qualquer isso que eu ia reclamação. falar, isso que eu ia falar. Qualquer reclamação, não é possível. Mas eu já falei a reclamação hoje já. Pra mim, sem gravar. Então fala. Que o Monark disse que fumar maconha no podcast é uma coisa que fumar crack. Essa é a minha reclamação. Na entrevista com o Freixo. Com o Freixo. E eu o não Freixo assisti. respondeu o quê? Ele e o Igor ficaram meio tipo. Ah, o Igor... Aquela cara tipo. Sabe, tipo, aquela cara que quer falar, tipo, que você sai ali e deve estar pensando assim, tipo. Ué, tá ligado? Acho que isso é legal pra falar. Acho que a gente nunca falou tão abertamente no nosso podcast que esse podcast surgiu pra... Não vou dar palco pra ninguém que é do podcast que incentivou a gente a criar esse podcast. Então tá bom. Bom, tá aí a reclamação. Foi uma reclamação mais rápida da história. Mas o que te incomodou, Gustavo? Precisa perguntar, caralho. Qual que é o problema? É porque. Tá errado agora fumar crack? Não. É isso que tá me dizendo. Não tá errado fumar crack. Tá errado gravar fumando crack. Porque Meu quando Deus, você grava é coisa séria. Pô. Eu acho que tá errado uma crack. Eu não acho que tá errado fumar crack. Caralho, cara. Então, quem que concordou com o cara aqui, então? Eu acho que tá errado gravar fumando crack. Como você, sob efeito de crack, vai gravar um podcast? Imagina você... É esse o problema? É lógico. Eu vou defender o Gustavo aqui, que parafraseando um grande personagem dos anos 90, só dos anos 90, porque agora ninguém mais liga, que é o Noel Gallagher. Ele falou numa entrevista: vocês levam muito a sério as coisas que eu falo, nada do que eu falo eu levo a sério, a única coisa que eu levo a sério é o que eu gravo, que seria a música, né? Mas aí no caso agora tem podcast, nos anos 90 não tinha podcast. Então, vou com o Gustavo. Pode fumar crack. Sou contra o Gustavo. Mas é porque... Eu tô fazendo piada, porra. Você acha que eu tô falando sério aqui? Você tá Mas eu maluco? acho que pode fumar crack, sim. Meu Deus, vai logo, vai. Completamente liberado. Desenvolve então, vai. Porque assim... Meu Deus, Você a não gente vai pode- defender crack. A gente tá fazendo o que o Monark fez, no palco pra maluco. Eu não tô incentivando o uso do Quem crack. chamou esse cara aqui, Eu porra? estou Deus, incentivando o uso do crack. Tinha que ser trapper. Mas você pode proibir uma pessoa de fazer qualquer coisa que não seja imoral e afete outras pessoas? Fumar crack afeta outras pessoas, cara. Depende. Não depende de nada. Depende. Não depende. Porque se o cara morar na rua, não afeta. Eu vou indicar um filme, então. Qual? Beautiful Boy. Acho que é esse o nome. Não sei. É um filme do Steve Carell com... Porra, aquele moleque lá que todo mundo fala, meu Deus, que menino lindo. J.D. Smith. Não é. Mas esse também. É merece o- menção honrosa. Timothée E daí? Vai, Tá fala ligado? do filme, não tô. Mas também é importante. Ah, enfim. É um ator branco. É um ator branco, todo mundo acha bonito e fala, nossa. Mas ele é um bom ator. A questão é que no filme fala sobre a perspectiva da família quando tem uma pessoa que é dependente química. Então eu tive que pesar aqui a conversa mesmo. O cara falou que pode fumar crack e não afeta ninguém, dependendo do contexto. Ah, vai tomar no cu, né? Não, eu acho mesmo. Porque... Ai, meu Deus. Liberado fumar crack. Então tá bom. Eu... Ó, vamos deixar claro que nenhuma opinião dada pelo nosso convidado. Meu Deus, a gente tá virando flow, cara. Que Exatamente, velho. Ninguém precisa A concordar com o gente que eu não se falo. responsabiliza por nenhuma opinião dada pelo Mas ele tá Gustavo. errado. E eu também não fumo crack. Sabe por quê? Não, sabe por quê? Ia falar uma coisa absurda. Bom, esse aqui é o primeiro episódio que a gente tem um motivo pra falar bosta. Meu Os Deus outros- do céu! Deixa eu desenvolver. Todos os outros a gente falava bosta sem ter motivo. A gente queria falar, mas aqui a gente tem um bom motivo pra falar bosta. Que é, o Gustavo aqui vai lançar uma música. Exatamente. Então a gente tava gravando por um motivo muito claro. Antes a gente gravava sem motivo. Gravava porque queria falar um monte de bosta sobre música. Meu Deus, eu não entendi nada.
Como não entendeu, cara? Agora a gente tem motivo. Antes a gente não tinha motivo. A gente Que rumo gravava esse porque a gente podcast queria. tá tomando? Você desvirtuou tudo, cara. A gente usava até dados. Agora não tem dado. Não sei, será que não tem dado? O cara sempre me surpreende. No último episódio a gente gravou sobre o TikTok e, porra, ele trouxe de surpresa lá uma análise muito bem construída. É, pô, aqui não é brincadeira, porra. Eu não sou peixe morto, tá maluco? Eu não trouxe nada. Você trouxe o seu talento e Deus, e isso é suficiente, né? Eu não acho que tenho muito talento, não. Deus tem bastante. Deus tem talento. Eu parafraseei a Suzana Vieira aqui e deu tudo errado. Se tem o cara A que tem questão talento, foi... é Deus, velho. Não, eu queria saber se você tem bastante Deus. A minha pergunta foi essa. Não foi Devo sobre ter. Deus. Amém. Devo ter. Tô achando muito caótico. Minha namorada tá querendo comprar uma moto, já contei isso 14 vezes, mas Nossa. toda hora. Mas essa mensagem, nenhuma vez essa foi moto gravado. É legal? Aí eu falei, não sei, velho, eu não tenho moto, velho. Só imaginei meus manos em Jesse. Se paz aqui cheio eu tô preto, não quis que a vida me ser. Toca no peito, vai saber fazer tudo maior tipo de mim. Tamo na vitrine. Bom, hoje a gente tem um convidado especial, né? Os outros convidados também são especiais, mas hoje o episódio é sobre coisas que o convidado em si fez. Então, acho que nada mais justo do que dar aqui um espaço para o Gustavo se apresentar. Primeiro, para as pessoas saberem quem que é, né? Porque a gente tá aqui falando hahaha craque e ninguém sabe porra nenhuma. As pessoas sabem que eu sou o Diogo Esperro, você é o Bruno, a gente apresenta aqui o Lugar Nenhum, mas o Gustavo a galera não sabe. Então, O jovem Adori. manda ver aí, Gustavo. Quem é Gustavo? Por Gustavo em uma palavra. Gustavo é um menino de 21 anos, músico, produtor, paulista, torcedor do Santos. Definido, não, é isso. É isso, definiu. Definiu. É isso que importa no final. O Santos. Agora quem é Gusta? Agora quem é Gusta? Quem é Gusta? A pergunta é difícil, na verdade. Gusta é... Putz. É difícil essa pergunta. Mas Gusta é o meio que eu achei de representar coisas que eu sentia, queria na minha infância e aconteceram ou não aconteceram no passar da infância. Então, o mero de representar coisas que eu queria ser, coisas que eu queria ser quando era criança, que eu penso em ser hoje, que eu me tornei ou que eu não me tornei. Assim. Olha aí, hein, porra. Olha aí. Quem achou que era brincadeira, aqui não é brincadeira não, pô. Marília Gabriela, porra, ficou no chinelo. Já começamos abalando as estruturas, já. Só imagino meus manos em Jesse. Ai. Se faz aqui cheio eu tô preto, rank escape da MC. Jogando peito, pois eu vi você. Tudo maior tipo de mim. Bom, a gente convidou o Gusta aqui meio que pra abrir um novo quadro do nosso podcast, que é o quê? A gente chamou ele pra falar sobre o lançamento dele. Dia 15 de outubro. A gente ainda não decidiu se a gente vai lançar antes do lançamento da música ou depois, por quê? Porque a agente dele não respondeu. Porque eu perguntei, você quer que a gente lance antes ou depois? O que é melhor pra campanha? Ele falou, vou perguntar aqui. Porra, o bagulho é sério, hein? Ele não tá brincando. Ixi. Então eu não sei ainda, mas a gente vai dar spoiler, né? Claro. Spoiler. Aerofólio. Então ele vai lançar o quê? O seu primeiro single do seu álbum, que vem por aí, chamado Milão, com um clipão. Muito belo, porque a gente teve acesso exclusivo. Não lançou ainda. É tipo Premiere, né, bicho? É. Tipo Premiere. Chamam a imprensa e a gente agora, como podcaster, somos a imprensa. Então, Milão, na verdade, começou como... Milão é pra ser uma live session, assim, bem simples, feita no estúdio. E eu lembro que foi tipo um dia pra outro que ela foi composta. Uhum. Acho que é, né? Não Como sei. assim? Não Na sei se eu linguagem, falei na certo. linguagem falada não tem certo e errado. É, não. pô. Não. É, variantes variadas. Que nós fez ela. Isso, pô. E daí a gente chegou a gravar uma live session dessa música, bem simples. O caralho, é o pigarro. Não fumem. E... Não tabaco, né? Porque o cara já deu. O cara já falou outras coisas aí. Contradição, né? Mas beleza. É, eu não disse o quê.
Mas daí... E daí essa música foi composta nesse dia, a gente era uma live session, só que a gente começou a pensar em planos um pouco maiores pra ela, né, pra música, até que a gente acabou chegando nesse trabalho grande que foi. E a partir daí tudo que rolou pra lá pra acontecer esse clipe. Oi. Quando você fala gente... Eu e o Jean, no caso. Jean foi o diretor do clipe. Uhum. E a partir daí a gente começou a tramar e a pensar no conceito pro clipe, porque Milão se trata do que eu, Gustavo, criança, pensava que queria ser no futuro, na verdade. Então, toda essa coisa fina do clipe mesmo, né? Esses elementos chiques que tem no clipe é o que É um Porsche, eu falei certo? É um Porsche. Tem um Porsche no clipe. Tem uma Porsche. Eu fiquei em choque. Eu fiquei... Eu Porra. também. Eu também. Caralho, tem um Porque Porsche. até agora eu não descobri como arrumar esse Porsche. Mas arrumaram o Porsche. E... Então se baseia nisso, no que eu, Gustavo, criança, pensaria no futuro. O que o Gustavo, criança, queria ser no futuro, né? Você não quer... Eu conheço você não quer ter um Porsche. Então, exatamente. Você quer ter o quê? Eu quero ter uma Paraty. É Mas isso, o que isso. o Gustavo, criança, pensaria em ter no futuro. Muito doido, muito doido. Então, baseia isso. Então, todo o contexto da música, toda a instrumentação da música é a... Realmente o... Eu não gosto de falar conceito, porque eu acho cult chato. Ih, o cara se entregou já. Cultizão fudido. Não, mas não é cult, mas essa não é conceito. É instrumentação. A estética, a escolha A estética é das que fosse paradas. uma coisa mais... Um pouco mais chique, assim. Tanto que você notar, tipo, a instrumentação ela é um pouco mais sofisticada do que a letra, assim. Do que a lírica em si. Então ela foi feita pensando nessa estética, assim. Muito massa, porque tem um solo de jazz no meio, Tem né? um solo de jazz no meio. E é isso, jazz é a nossa... O nosso... Talvez isso mude com o tempo, mas quando a gente era mais novo, jazz era aquela coisa, porra, pomposa, chique. Os caras de terno. E aí canta um monte de palavra aleatória que não dá pra entender nada. Exatamente. E toca um solo de jazz no meio. É. Muito doido. Com um lindo arranjo vocal da Bahia, inclusive. Olha aí. Mandamos um salve, manda um salve. Salve o Bahia. Ou BaezVN no Instagram. A bala. Fala aí como é que as pessoas podem encontrar o teu perfil no Instagram ou nas redes em geral. Então, é @gustarrista. Além de trapper, ele é guitarrista. Além de trap, guitarrista. Não, além de guitarrista, eu sou trapper, na verdade. Ô, louco. O que vem primeiro? Receba. E... @gustarrista. No Spotify é Gusta. No Twitter é Gustarrista com X, porque eu tinha uma conta Gustarrista no Twitter e eu perdi a senha. Putz. Daí eu coloquei GX Tarrista. Entendi, conceito. Não é porque roubar, é porque eu acho que não Conceito, tem outra pessoa é com user. conceito. Não. É cult, pode ficar tranquilo. Não tem Não problema é. ser cult. É porque os Você cara- fica se defendendo. Você tá de sobretudo. Tá frio? Tipo... não, é porque eu perdi a senha mesmo. Tem X lá, porque senão... Não, é isso mesmo. O nome já estava sendo usado pelo teu perfil, né? Daí você tinha que usar É. um outro nome. Porque eu ia ter que colocar um negócio tipo... Jovem do Trap Bairro Alto. E eu não queria colocar Jovem do Trap Bairro Alto. Eu pensei um bagulho aqui enquanto estava explicando e achei bem interessante a tua colocação sobre ser quando você era criança. Porque não sei se aconteceu com você também, mas claramente aconteceu pelo que você falou. Quando você era criança, você tinha uma idealização de ter uma vida adulta que fosse burguesa, né? Sim. E Completamente. comigo eu fui percebendo ao longo do tempo sobre como eu também tinha essa idealização burguesa, tipo, e as coisas eram simplesmente naturais, por exemplo, eu vou crescer, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro, vou fazer não sei o quê. E daí fui crescendo um pouco ali e falei, ixi, acho que eu nem quero ter um carro, bicho. E Quero nem ter sei uma se eu fixa. consigo ter uma casa. Não sei se eu consigo ter uma casa, não sei se é possível. Como que foi, quando que deu esse clique, assim? Porque pra mim, eu lembro que chegou um dia, e eu falei, não, essas ideias estão erradas aqui. É que eu acho que quando a gente é criança, a gente não... A gente é tão, sei lá, massacrado por... É só trabalhar, tipo aquela coisa. Não, é só trabalhar que você consegue, que realmente a criança acredita que é só trabalhar que você consegue, né?
E a criança não tem nenhuma... Não precisa nem ser conhecimento mesmo, mas tem uma vivência pra entender que não é assim que funciona exatamente, né? Cara, eu acho que foi a partir do momento, assim, que eu vi, tipo, que eu comecei a notar que, pô, todo mundo trabalhava ao meu redor, assim, e ninguém tinha um Porsche, tá ligado? É um bom parâmetro. E aí, tipo, uma pessoa conseguia ter uma casa financiada em 30 anos e um Gol de 5 anos atrás. E é muito doido que são as... E essas pessoas são bem-sucedidas. Hã? As pessoas são bem-sucedidas. Hoje, no mundo de hoje, uma pessoa que tem uma casa financiada em 30 anos e um Gol é uma pessoa, no nosso contexto, bem-sucedida. Né? E são as mesmas pessoas que, assim, ao nosso redor a gente percebe, né? As mesmas pessoas que trabalham e têm essas coisas, né? Falam que é só trabalhar para ter o Porsche. Sim. Não chega num... Bom, é muito doido, né? É muito doido. Porque tá lá dentro, tá tão lá dentro que é bom e que bom que a gente tá num momento em que a nossa geração, o nosso recorde, começa a perceber em algum momento cedo o suficiente que não é só trabalhar. Não é só trabalhar. E muita coisa, assim, né? Porque também tipo, pode ser trabalhar... Às vezes pode até ser trabalhar, mas para um nicho de pessoas específico, né? É, então, bem diferente. Porque todo mundo trabalha, acredito, né? Tipo, e a gente não vê, tipo, senão a gente não teria Colombo, a gente não teria Pinhais, a gente teria só Alphavilles, né? Uma grande Curitiba feita só de Alphavilles. Não, e Curitiba mesmo, né? Tipo, a própria Curitiba mesmo, porque sei lá, tipo, pelo menos eu não moro no bairro Nobre. Tipo, e tal, e meus pais, pessoa que é melhor, todo mundo sobreviveu a vida inteira e tamo aí, né? Então, tipo... Não rolou um momento assim que você percebeu? Eu não lembro de um clique específico, eu acho que foi uma coisa mais gradual, assim. Foi uma coisa mais gradual. Tipo, eu morei em alguns locais, né? Tipo, por exemplo, eu sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci em Itu, aquela cidade que Itu é grande, só que morei em Salto, né? Tipo, nasci em Itu. É como se fosse assim, tipo, como se eu nascesse em Curitiba e morasse em Pinhais, assim. E lá, como Putz, como posso explicar, assim? Mas Itu é um lugar menos elitista do que os outros lugares que eu morei, assim. Tipo, então... Não sei se as coisas se é mais elitista ou se eu era muito do nicho que as pessoas não tinham, tipo, de uma região que as pessoas não tinham dinheiro mesmo, assim. Porque esse tempo eu descobri que a fazenda, o Relitio fica em Itu. E eu não sabia, descobri isso. Então talvez tenham pessoas que... Talvez tenha. Talvez tenham. E daí... eu vim pra Curitiba, no final de 2008. Porque... Quebrou, né? 2008 deu uma merda grande no mundo. E aí todo mundo quebrou fortemente. Aí a gente veio pra cá, né? Meu pai veio trabalhar pra cá. E veio minha mãe, minha irmã e meu pai. E aqui eu comecei a ter contato com umas coisas mais assim, tipo... Porque realmente, em Itu, em Salto, tipo, o sonho da molecada era, tipo... Você não via uma diferença de nível tão grande. Todo mundo tinha o sonho, igual eu tinha, de ter um Porsche, assim. Só que você via, tipo, o pessoal tentava de gol rebaixado, pá. Dava grau de 125 e eu achava bala. Ainda acho muito bala, inclusive. Mas eu não tinha esse contato com pessoas de muito dinheiro, assim. E também hoje não tenho, mas assim, hoje eu vejo elas. A gente vê, né? Eu vejo, andando no centro de dentro do ônibus, assim, caralho, aquela pessoa lá, caralho, tá entrando no Porsche. E daí, tipo, hoje eu sei onde elas ficam. Tá ligado? E daí, aqui eu comecei a ter essa noção. Então eu acredito que, tipo, eu fui começar a notar isso lá pra contar aqui uns 10 anos, 11 anos, assim, que eu, tipo, que eu pegava o busão pra ir pro shopping estação, assim. Aí eu passava ali, e ali já começa a ficar um negócio mais... Não chega a ser uma parte rica da cidade, né? Rica, mas uma pessoa começa a ter mais dinheiro. Aí você vê umas BMW, você vê, tipo, os caras... Eu lembro que na época era muito bala ter o Nike Shox quando eu vim pra cá. Assim, era muito bala. Caralho, o Nike Shox. Eu lembro dessa época. Eu não sei o que é isso. O Nike Shox 4 mola. É uns tênis da Nike que tem... Era muito bala. E na época era o 4 mola. Inclusive voltou agora, o 412, né? Mas, tipo, era muito bala e, tipo, aí eu via, tipo, os caras, pô, caralho, o cara tá de Shox lá, tipo, chicão. Então, tipo, aqui eu comecei a ter noção. Aí eu fiquei aqui, a gente morou aqui 2 anos. E aí eu fui morar em Floripa. Daí, tipo, pá, né?
Aí fudeu, né? Nossa, Fudeu. aí já era. Tipo, em Floripa, quando eu digo, eu morava na região metropolitana de Floripa, né? Eu morava em São José, que é a cidade antes ali. E daí eu lembro que no primeiro final de semana que a gente mudou pra lá, a gente foi pra Jurerê Internacional, velho. Nossa, eu acho que eu não consigo nem chegar perto ali. Os caras já devem me barrar É, antes de entrar. Eu não sei. Jurerê Internacional é a praia que o Neymar mora. Caralho. Hoje, tá ligado? É tipo. Eu não sabia. É o pico. Nossa. Ah, que agora a BC deve ser mais, né? Mas na época era tipo. Mas é um lugar de burguesão. Tipo, burguês máximo. Nossa, é assim. burguês. Máximo, esse máximo, Neymar mora máximo. lá? Caralho. Assim, é tipo, pô, você não vê um gol na rua em Jurerê. Tipo, não vê. E ali eu comecei, tipo, olhar assim, eu lembro que tipo, Jurerê é uma praia, uma paia, na real. Assim, Toma essa aí, burguesado safado. Aí, Neymar, Porque sei que você tá praia- ouvindo aqui, porque ó. praia, Toma essa, porque Gustavo pra não mim, acha praia massa. da hora é aquela praia que tem uma areia fera, assim, tipo, grandona, pá. Galera com frangão assado, pô. É, Olha só, dá aquele com jeitão, pau, pô. coolerzão de skin quente. E daí... Criançada perdida chorando, porra. É. Nossa. É isso. E daí era uma prainha, assim, com uma faixinha de areia pequena, assim. E, pô, uns negócios mó caro, assim, tipo, mó caro. Eu lembro que uma água de coco, cara, isso é 2012, era R$11. Nossa. 2012, R$11 era alguma coisa ainda, tá ligado? Tipo, acho que dava pra comprar as 3 cocas uns R$11 em 2012, velho. 2 litros. Umas litros 3 não, cocas é, 2 pô. litros. É isso aí mesmo. Então, tipo, e eram as coisas meio absurdas. E, tipo, acho que ali foi, tipo, não um clique, mas foi outro que eu... Outro passo. outro passo de ver assim, tipo, porra, velho. Tipo, alguma coisa... A galera nem trabalha e tá na praia. Exatamente. Como é que meus pais estão trabalhando e não tá na praia? Não, tipo, era final de semana, tipo, eu sei, tipo, é porque criança não tem noção, né? Então, tipo, Sim, assim, mas vai construindo um lance meio mas tipo objetivo, assim, né? velho, tipo... O cara começa a criança pra se pensar, né? Pô, mano, tipo... Um cara que tem uma Ferrari não paga aluguel. Tipo, o cara começa a fazer umas ligações assim na cabeça, tá ligado? Essa relação é boa. É, essa- tipo, um cara que tem Ferrari não paga aluguel, tá ligado? Tipo, por que não passar ônibus de Jurerê Internacional? Essas coisas, assim, tipo, que a criança vai pensando e você não entende, mas você começa a notar, porque, pô, passava vários busão do lado de casa lá. Eu lembro que eu pegava o Circular Barreiros. O brabo. Muito, muito péssimo, ele demorava muito. Nossa. E aí que eu comecei a ter noção, então, tipo, daí eu fui notar assim, tipo, pô, realmente alguma coisa tá. Porque eu via meus coroas trampando pra caralho. E pá, e a gente tinha um Corolla 2001. Tipo, um Corolla 2001 em 2012 era carro de pobre, tá ligado? A gente ainda tem isso que não funciona mais. E, tipo, o cara começa a notar, né? Tipo, então, tipo, pô, alguma coisa, pá. Porque, pô, se meus pais devem trampar a mesma quantidade do que esses caras trampam, por que meus pais não têm a Ferrari, tá ligado? Tipo, então, acho que foi por aí, assim. Saquei. Eu só imagino minha mina em Milão. Trajado de Louis Vuitton, black do banco marrom. É real indo por cima, rádio patrão. Tranquilo vivendo edição. Tranquilo vivendo de... Você quer que as pessoas tenham essas reflexões, tipo, de classe social, com a sua arte? Ou você pensa que, tipo, o teu som, ele não é nessa pegada, tipo, de engajamento político ou qualquer coisa assim? Eu acho que não... Acho não, com certeza. Liricamente não é. Liricamente não é. Porque... Eu acho que a estética representa muito hoje, né? Posso estar... Porque o que eu estava conversando com o Bruno antes da reunião, eu acho que as coisas que na década de 90 falaram, que os medalhões da década de 90, dos anos 2000, falaram sobre questão social, sobre tipo, identidade de classe, tudo mesmo, assim. Eu acho que elas são tão atuais hoje que eu não me sinto no direito de falar sobre isso, assim. Tipo, de falar sobre isso, porque, putz, eu vou, sei lá, Mano Brown tinha que andar com 2 armas, sabe? Tipo, polícia querendo matar o cara a todo momento, assim, tipo... Existem histórias do Racionais, tipo, que as empresas de ônibus não emprestavam mais ônibus pra ele porque voltava sempre baleado, velho. Caraca. Então eu vejo que isso já foi falado muito, assim. E eu acho que se uma pessoa quer ter, tipo, musicalmente ter uma coisa de classe, eu acho que eles têm que olhar pra quem realmente, tipo... Puta, tava lá, tá ligado? Pô, tava lá. Então, tipo, eu não vejo que... Hoje existe, mas eu acho que eu não me sinto no direito de falar coisas tão cruciais assim e que mudam tanto a vida de uma pessoa, do modo que quando eu vi mudou a minha. Porque eu acho que é
esse trabalho já foi feito, sabe? Uhum. Então eu acho que esteticamente, acho que é a questão de mostrar isso esteticamente. Eu percebo isso, assim. Puxando disso que você falou, tipo, tem gente que tá lá ainda, tem lugar do Brasil que ainda tá nesse lugar. E essas pessoas tem esse lugar de falar esse tipo de coisa. A gente já tá tipo, nossos pais já galgaram, já galgaram um lugar que a gente já não tá mais nesse lugar de falar desse tipo de coisa. Só que hoje eu vi um trecho, eu quero ler depois uma entrevista do Morello, como é o nome dele? Tom Morello? Tom Morello. Do Rage, ele deu pro Tenho Mais Disco Que Amigos. Uhum. E daí eu li só um trecho, não li tudo. Mas ele falou, porque ele vem pro Brasil e, assim, tem gente que se espanta com o posicionamento político dele. É novidade, pô. Os caras não Mas, estão fazendo assim, álbum desde os anos 90. Você tá maluco? Mas por quê? Porque a língua tem... Tem a barreira da língua. Tem a barreira da língua. Mas ele faz esforço para que a barreira da língua não seja... Que a barreira da língua seja ultrapassada. Usando o boné do MST, Uhum. escrevendo coisa na guitarra que não é escrito, né? Não é escrito em inglês, ou com desenho, ou atrás da guitarra, ele falou também que ele usa. Uhum. E então, aqui no Brasil, o jeito que ele faz as pessoas pensarem é com uma imagem que uma pessoa que não tá ligada que ele fala do que ele fala, vê ele de boné e pensa, caralho, por que esse maluco que eu gosto tá com um boné do MST que eu odeio? Então, só pra você que tá ouvindo aí a gente, se você não tá ligado, o Tom Morello é o guitarrista do Rage Against the Machine, que é uma banda super relevante com engajamento político fudido dos anos 90. Eles têm um posicionamento de esquerda. Daí você vai falar, ah, não, porra, mas roqueiro não sabe porra nenhuma. Na verdade, o Tom Morello é formado em ciência política em Harvard. Então, assim, se alguém não sabe nada, provavelmente é a gente aqui que tá falando, né? E popularizou o pedal AMI, o pedal mais legal de todos os tempos. Tem esse lance também, eu achei muito, muito massa que você comentou isso, porque apesar do Rage Against the Machine ter o engajamento e as letras serem claras sobre política, lá nos Estados Unidos, mesmo não tendo a barreira da língua, as pessoas também não entendem. Inclusive, eleitores do Trump usaram músicas do Rage Against the Machine. Sério? Aham. Nas eleições. Meu Deus! E daí, uma coisa que o Tom Morello fala é que um show do Rage Against the Machine... Agora eles voltaram, né? Em 2020 eles voltaram, mas até então eles estavam parados. O show deles não é uma aula de universidade, então, tipo, você não precisa concordar com o que eles estão dizendo. Você pode ir e falar, caralho, show massa. Porque tem a questão estética. Exatamente. E não sei se... Esqueci o que eu ia falar. Lembrei o que eu ia falar. Eu como guitarrista, mas eu acho que, tipo, que eu não lembro de ter ouvido Rage Against antes de tocar guitarra, né? Mas, assim, é uma coisa que... Não sei se foi pensada por eles, mas, pô, você ouvir Rage Against the Machine é um negócio, tipo... Pô, dá um mind blow no maluco, velho. Mano, dá raiva. Cara, é uma guitarra... Tipo, um negócio pesadão, assim, tipo... Então, é uma coisa que... É claro que a gente tem a barreira da língua, assim, mas eu acho que mesmo uma pessoa que não... Porque, cara, eu vejo, assim, tipo, a maioria das pessoas pouco se fodem pra política, assim. Pouco se fodem, assim, tipo, você perguntar, o que você acha de político? Pro meu pai, quero que se foda todos. Aí o Lula, um merda, e o Bolsonaro, outro, tá ligado? Tipo... E então, é uma coisa que às vezes pode fazer a pessoa, tipo, pô, esse negócio é diferente, acho que eu vou ver o que ele tá falando. Se a pessoa achar que faz sentido, tá ligado? Então, tipo, eu acho muito legal esse ponto. Eu não sei se foi pensado por eles, mas tipo, a consequência foi essa, eu vejo, assim. Uhum. O paralelo que eu queria traçar é que, tipo assim, a pessoa vê o seu clipe, pouca gente viu ainda, porque não tá lançado, mas vai ver o seu clipe e se a pessoa gostar muito, ela vai vir ouvir o podcast. E daí vai ouvir o que você tá falando. E daí vai quebrar tudo. E meio que é inevitável, né? Tipo assim, é massa que você tá vindo aqui, você vai falar sobre isso. Você não vai falar... As coisas que você tá falando na música, você não vai falar nos lugares. Você não vai falar que dá pra ter um Porsche e que você quer um Porsche. Então, isso é muito doido, né? É contraditório intencionalmente, de um jeito muito pontual. Isso é muito louco, assim. Tipo, quando eu falo não vou querer ter um Porsche, cara, é óbvio. Claro que a gente quer ter um Porsche. Todo mundo quer ter um Porsche. Tá ligado? Menos o Diogo, ele só quer uma fixa. Com a minha Ele só quer uma bicicletinha. fixa. Mas O cara anda de fixa e diz que não é cult.
Se a gente passar no Cabelo bar mais liso, cult da cidade. Isso aí Que é é o... o- Isso aí é o frequentador do Yada Bar do jeito. Porra, se você passa no Yada Yada, só tem fixa nos postes. Inclusive, Você já eu ia viveu fazer lá? um comentário sobre o Yada que eu não vou fazer. A gente tem que manter o espaço aberto pra tocar. É verdade. Inclusive, adoro o Yada. Nossa, tô com saudade de dar um rolê no Yada. Cara, eu não sou o maior fã, mas tudo bem. Eu gosto muito. O lugar lá é muito bonito. Hã? Eu gostaria de conhecer, eu não fui lá ainda. É que... Ah, não. Mas tudo bem, tipo... Mas Foi lá que eu tomei jambu, e daí eu tenho uma música chamada é Jambu. verdade. Inclusive, eu gosto muito dessa música Jambu. Você viu o tweet que eu fiz esses dias? Não uso Twitter mais. Seu Mas vou voltar desgraçado. logo. Desgraçado. Que... Aquela do BK com o Lucas Carlos. Que é um love song. Esqueci o nome. Sei. Como que eu fui Não esquecer o lembro nome daquela da música? Mas eu sei qual é. Quando eu vi você chegar... E Jambu, pra mim, são os dois maiores love songs da história do país. Caralho. bicho. Verdade. Enquanto uma tá lá com suas milhões de visualizações, eu tenho 900. Mas tá bom. Pra mim, são as duas maiores queria tá músicas, rico igual. Os dois maiores love songs da história do país. Mais do que os meus, inclusive. Olha aí, hein? Os seus não estão lançados ainda, né, Gustavo? Mas meu love song também é bem... O cara não é muito romântico, ele gosta de fazer crítica política. É isso. Eu ia perguntar sobre isso aí, justamente. Porque o trap não é um gênero que é marcado por crítica política, né? E daí, quando você começou a comentar... Quando eu cheguei, eles estavam falando sobre, de trabalho, dinheiro, daí eu já meti as piadinhas de meritocracia. Eu saquei qual que era tudo. Daí eu falei, por que ele tá fazendo trap, então? Sensacional. E daí, o meu ponto é... Por que você fez essa escolha estética? Eu acho que o trap é muito político. Eu adorei essa pergunta. Eu acho o trap muito político. Deixa eu deixar um negócio claro aqui, ó. Eu conheço o Diogo e eu conheço o Gustavo. O Diogo não conhece o Gustavo. Então eu tô aqui mais pra assistir. Eu tô junto com vocês que estão ouvindo aqui, porque eu quero ver o que vai acontecer, entendeu? Essa pergunta é o supra-sumo do que eu queria. Eu acho o trap muito político, mas justamente por que a gente tava conversando agora há pouco. Uhum. Não liricamente, mas esteticamente ele é extremamente político, eu vejo. Porque sempre rola as coisas, né? Tipo, cara, não, porque... Equipe de trap, os caras estão sempre de grills e pá. De, tipo, sempre do mais exuberante. Exuberante não é o termo, exuberante você fala pra Cataratas do Iguaçu, né? Exuberante não, como fala? Extravagante. Ai, caralho. Tipo, o trap... Talvez seja polêmico assim, mas trap é música de preto, tá ligado? O que tem de polêmico Hã? nisso, cara? É porque tem muito branco em Curitiba fazendo trap. Bom, eles têm que saber, né? Eles têm Alguém tem que saber- contar pra se o- eles. Alguém tem que contar pra eles. Se os caras entram no seu estúdio pra gravar, sem saber que... Os caras brancos, sem saber que trap é música de preto, você precisa... Alguém precisa avisar. Do agora. E daí... Então, eu acho que a gente sempre viu... voltando novamente, antes ainda... A figura da pessoa bem-sucedida que a gente viu na nossa infância não era um cara preto. Você imagina um cara numa porta, numa mansão, não era um cara preto. Só de segurança. A não ser se fosse 50 Cent, tá ligado? Então, tipo... E eu mesmo sendo preto, eu não via. Eu não... A figura do que eu queria ser como criança era um cara branco. Então, eu acho extremamente político, extremamente impactante quando você vê um negão cantando trap pisando numa Ferrari, velho. Então, eu vejo nesse aspecto. Nesse aspecto, eu acho extremamente político por esse critério, pelo critério estético, assim. O trap é muito mais um... Como posso... Não sei explicar. Mas é uma coisa mais revoltada, assim, do que qualquer outra coisa, assim. Então, acho que por isso que eu acho ele político. A não ser aquele cara que fez um trap para o Bolsonaro. Eu quero mandar você tomar no cu. Você tá muito errado. Você tá muito errado. Não, é sério, você viu isso? Não vi. O cara fez um trap apoiando o Bolsonaro, velho. Trap não, o cara colocou o autotune tocando um violão de aço. Deus. Eita, Tá com um beat apoiando o Bolsonaro, velho. Caralho. Aí é de fuder. É de fuder. É de fuder. Não dá. Isso aí que você falou cruza muito com o que você disse, né? Tipo, o que era pra ser dito já foi dito. Agora a galera, tipo assim,
São novos jeitos de dizer a parada, mesmo que isso não seja intencional. O bagulho tá sendo dito. O cara que tá lá pode não saber que tá sendo dito. E não saber o que tá dizendo. Mas tá sendo dito. Eu vejo isso nesse aspecto estético, assim. Só que eu acho que o trap, por exemplo, pra um pessoal mais velho, assim, o pessoal não consegue notar isso. Eu acho que não consegue mesmo, assim, porque... Cara, é extremamente... Por exemplo, o funk. O funk tem muita... O funk, sim, tem a ostentação. Apesar que hoje tá bem nivelado, né? Mas, assim, na época que eu era moleque, eu comecei a ouvir mesmo, assim, tipo, porra, eu ouvia Guimê, tá ligado? Eu ouvia Lon, da Leste, pá, tipo, o clássico da Leste, nunca vendeu maconha. Tá? Tipo, era uma coisa, assim, que, putz, pô, os caras da favela, tipo, na época, a bala era andar de Citroën, assim, eu lembro. Então, tipo, pô, um clipe de um cara de favela, um Citroën, assim, tipo, forgando mesmo, na Zona Sul, tipo, umas coisas assim, tipo, era extremamente impactante, assim. E eu vejo, e o trap também tem outra questão política, o trap, não só o trap, mas o funk, o próprio R&B, em determinados lados, assim, eles têm, você vai ver, a maioria dos artistas, né, que agora a gente tem uma referência, não necessariamente preta, mas de quebrada, tipo, da favela, falou assim, pô, dá pra chegar, tá ligado? Uhum. Então é muito isso, assim, tipo... O cara... Eu tive a referência do cara branco. Talvez o cara que ouve... Sei lá... Que seja... O cara que ouve... Sei lá, K-Black. Kian. Tá ligado? Eu não tô ligado. Não tô ligado também. Hoje são dois dos maiores nomes do trap funk, né? Tipo, a referência de sucesso do cara não é mais o cara branco. É o negão, então, cara, tipo, as coisas ficaram mais perto. Quando você falou que, tipo, a galera mais velha não saca isso, tipo assim, o contrário disso não precisou ser dito tão descaradamente também para as pessoas saberem, né? Talvez as pessoas não estão sacando assim conscientemente, mas essa imagética das pessoas que estão portando o que estão portando vai mudando para todo mundo, eu acho. Sim. Então, hoje eu tô só assim, ó, não dou continuação para as ideias, Eu só imagino minha mini Milão, trajado de Louis Vuitton. Então, o que eu tava pensando quando eu questionei sobre a escolha estética do trap, eu concordo com tudo que você falou, né? Porque a parada da imagética, ela é fundamental. E eu até penso isso, tipo, de uma maneira pessoal, tipo, subjetivamente, assim. Porque já conversei com o Bruno, acho, sobre isso, se fala muito sobre a representatividade das pessoas pretas, né? Sim. E eu, enquanto descendente de boliviano, tipo, a minha cara, tipo, ser latino, não é muito menos, tipo, não tem qualquer representatividade, que nem se falou dos medalhões pretos, né? Uhum. Eu não tenho ninguém, tipo, quem que é o meu medalhão andino? Quem é o meu medalhão latino? Tipo, quem que fez sucesso tem a minha cara? Exatamente. Tá ligado? Quem que é o ator? Quando eu vejo o filme, se tem alguém que tem cara de latino, ou é traficante ou é cozinheiro, Sim. né? E então, eu concordo super com isso e entendo a parada de você ver que dá pra você chegar, que tem alguém que parece com você que fez o bagulho. O que eu tava pensando era no sentido de... Não é nem tipo, não vou nem no papo dos velhos ali, tipo, os caras não vão entender. Mas... Eu não sei como é que é o conceito do teu álbum todo, né? Usei o termo conceito. Mas... Tem uma música no meu álbum que fala, que tem uma frase... Como é minha letra, velho? Não tem letra, Gustavo. Não, essa tem letra. A letra que ele mandou pra gente, ele inventou, eu acho. Não sei se é conceito, não entendo essas fitas. Não frago essas F que não frago essas F que vocês sempre citam. Que é justamente isso, tá ligado? Tipo, quando eu digo conceito, eu entendo o parâmetro de conceito. Só que conceito é usado por um nicho de pessoas que tá tão por fora de como funciona a vida, tá ligado? Por exemplo, não que seja por mal, assim, mas, tipo,
veio uma pessoa tipo, muito legal, assim, inclusive. Um cara muito gente fina. Mas me deixou um pouco assim, porque falou assim, não, parece muito com o Tyler, The Creator, né? Isso me deixou meio... Falei assim, caralho, tem tanta referência que eu puxei de coisas que são daqui. Milão e são parece muito com preto. Tyler? Hã? Ou Não outra Ozzy? track, mas tipo a minha track, tipo, pela estética, assim. E tem tanta coisa daqui que é tipo... que realmente são referências disso, tipo, sério que a gente foi procurar um cara fora do país pra, tipo, tá ligado? Então, tipo, não sei se é conceito, eu não entendo o que é isso. Não entendo o que vocês entendem por conceito, eu não entendo as referências que vocês falam, que vocês citam, sabe? Tipo, porque eu vejo que, tipo, a gente tá pegando muita coisa genial do país. Muita coisa genial do país e jogando no lixo. Tá ligado? Tipo, então, é muito disso. Por isso que eu tenho esse negócio com a palavra conceito, assim. Porque normalmente, tipo, tá falando de conceito com uma pessoa, a pessoa não vai falar, puta, aquilo é meio conceito do MC Guimê, né? Não, cara, isso aqui é conceito do cara europeu da casa do caralho. Você sabe que é verdade, tá ligado? Tipo... Então, essa é a minha birra com a palavra conceito, tá ligado? Saquei. Esse lance de conceito tá muito... Tá sendo abandonado nesse... A ideia de conceito de álbum, pelo menos nos gêneros urbanos, assim, tá sendo abandonado porque é uma lógica de conceito que vem... Tipo assim, começou nos Beatles, né? Como é que é o nome? Sgt. Pepper. E daí, porra, foi desenvolvendo. Mas tá ali, e daí essa lógica se mantém. A gente fica meio com essa ideia de um conceito tudo amarrado. O máximo do conceito é as tracks serem todas sequenciadas e nunca acabar o álbum. E daí, puta... Quando a gente ouve conceito, a gente pode não estar diretamente relacionando com isso, mas tá nessa... Tem esses ancestrais, né? Tipo, tem essa trajetória, assim, sei lá. Então, pensando nisso, tipo, da narrativa, eu não ouvi tudo, né? Então, eu não sei. Mas o meu ponto de por que essa estética, sendo que não... Daí, pegando mais pra lírica mesmo. Se você tem essas ideias que a gente tá vendo, tipo, de... Existem diferenças sociais, existem lutas de classes, existem todas essas questões e... Você, tipo, acordou, né? Você falou, porra, não é assim que funciona. E daí... Você acha que, tipo, a galera... É o teu intuito que as pessoas entendam, tipo, a tua arte, você quer que ela sirva também pra trazer as pessoas pra esse tipo de reflexão? Tá ligado? Nem todas as pessoas. Esse é o ponto. Essa questão que eu falo de dá pra chegar, eu quero que pessoas que pareçam comigo notem isso. E eu quero que pessoas que às vezes não estão nem... Tipo, que às vezes não é nem questão de você falar isso, é porque as pessoas não estão dispostas a saber disso. Então, eu tentei criar uma coisa que, tipo, pô, quem parece comigo e quem se vê nessa situação entenda, puta, ele tá falando isso. E um cara que não entende fala, pô, que música legal, tá ligado? Gostoso de ouvir. Mas, como assim? A pessoa que parece com você... É porque tem Não, coisas... a pessoa que parece com você entenda que dá pra chegar. Exatamente. Mas o que você tá falando do clipe, a gente chegou na conclusão aqui junto que não dá pra chegar. Então, mas é que tudo bem que seria difícil alcançar um Porsche, só que perspectiva é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter, tá ligado? Na minha opinião, pelo menos. Tudo bem, tipo, talvez seja difícil alcançar um Porsche, mas que as pessoas... Talvez. Talvez seja difícil. É muito difícil. Mas, tipo, mas que não seja impossível, tá ligado? Que não Tem seja que impossível. permanecer no Ou talvez possível. essa pessoa cresça e entenda com eu que ela não precisa de um Porsche. Mas ela não foi desmotivada a falar, não, pra você não dá, tá ligado? Ou então a posição de artista, tipo, né? Eu não vou ter um Porsche, mas, porra, eu não preciso fazer qualquer coisa que eu vou odiar minha vida inteira. Eu posso fazer a música ali, fazer o bagulho. É, exatamente. Sim. Tipo, porque às vezes é bem... Eu ia falar bifásico, velho. Caralho! Ih, caralho. É porque a energia da minha casa tá com muito ruim, tá ligado? Daí eu tava vendo pra trocar aquela porra lá, velho. Aí eu falei, mas não é bifásico, é quando Ambíguo. é ambíguo. Que é perspectiva, né? É a perspectiva que você pode colocar pra uma pessoa, assim, tipo, putz, ele tá fazendo aquilo, às vezes não nem pra pode, mas tipo, putz, eu achei que eu não podia fazer música, talvez eu possa, tá ligado? Pra uma criança. Pra alguém que tá numa situação que tá sem perspectiva, porque é o que mais rola com nós, né? Cara de Inclusive, perspectiva. eu ia trazer, tipo assim, quando vocês falaram como que vocês se relacionaram com... Quando que vocês perceberam que aquilo ali não dá pra chegar? Não dá pra... É outra lógica.
eu me relacionei um pouco diferente com isso, que foi mais nesse lance. Eu me relacionei um pouco diferente porque eu fui percebendo que eu não tinha essas paradas. Eu não tinha um desejo de ter umas paradas por muito tempo, porque foi isso. Eu fui percebendo que as preocupações ao longo prazo não me vinham, porque eu nunca parei para pensar no longo prazo. Não existia perspectiva para mim, tipo assim, não me vinha na cabeça ter uma coisa a sonhar muito longe, porque se eu não me vinha na cabeça, tipo assim, a lógica me veio diferente, assim. E isso faz muito parte, né? Não ver as representações lá fazem muito isso. Eu não via, então eu não percebia que eu tinha que pensar nisso. Eu não percebia que eu tinha que pensar daqui a vários anos. Então as coisas foram acontecendo, assim. Tipo, a perspectiva eu vejo, assim, tipo, nas coisas mais simples, assim, tipo, às vezes não é de ter um Porsche, assim, às vezes é tipo, putz, mano, de ter um tênis, velho, que seja, tá ligado? Por exemplo, tipo, às vezes pro cara assistir bem, ele quer ter aquilo, não, porque é legal, porque tá todo mundo usando, assim, tipo, e muitas vezes fala, não, você não pode ter, tipo, por que você não pode ter, tá ligado? Tipo, que através de, não sei, trabalho, não sei qualquer outra coisa, que a pessoa pode ter. Então, é uma coisa que, tipo, eu vejo que é o papel do artista hoje, assim, pelo menos dos artistas que estão numa posição, assim, parecida com a minha, tipo, pô, mostra que dá, tá ligado? Mostra que dá, não tem um Porsche, mas eu quero gravar uma música, quero fazer uma música, putz, tem uma letra aqui, pô, não sei, tô com um assim, porque os caras da minha escola vão olhar pá, ou tipo, minha família vai olhar pá, falam, foda-se, vai, faz, tá ligado? Esse é o aspecto. Esses tempos eu sou produtor também, né? E esses tempos aconteceu uma coisa desse tipo. Um piá de 16 anos, muito bom, inclusive, que conversou isso comigo, tipo, falou assim, putz, mano, é que, tipo, os caras sempre falou que, porra, não, porque música não dá, porque não dá. E, tipo, ele foi lá e fez, tá ligado? Um trapzão, assim, heroitizão, dum. E fez, ficou felizão, amarradão, tá ligado? Esse moleque não tá pensando em ter um Porsche. Ele tá pensando, puta, tipo, a autoestima do moleque vai levantar pra caralho, porque, porra, fica assim, chegar no grupo dos amigos e falar, pô, olha minha música aqui, velho. Ó, minha música tá no Spotify, tá ligado? Ah, que doideira, né? Então, tipo, é isso, tá ligado? É autoestima, isso gera autoestima. A perspectiva gera autoestima. Que bonito. Tranquilo vivendo de som, tranquilo vivendo de black. Um negócio que eu tinha anotado aqui, que eu pensei em perguntar, era sobre... Por isso que no comecinho eu falei, eu vou puxar isso aí depois, sobre a diferença do Gustavo e do Gusta. Uhum. E pelo que a gente está conversando, tem uma separação, né? Bem clara para você. Você acha que precisa ter? Acho. Porque... Oi, pode falar. Pra todo mundo, você acha que tem que ter uma separação? Não, pra mim. Ah, tá. Você tem que ter uma separação. Sim. Porque, putz, eu também não... Como posso explicar isso? O Gustavo em si, ele é o segundo passo do cara que entende o Gusta. Lembra que eu falei que a gente tava conversando que não necessariamente você precisa ter um Porsche, tá ligado? O Gusta, eu acho que ele tem que ser essa figura pra causar reflexão. Pra talvez a pessoa chegar no consenso que eu tenho e falar, puta, eu não preciso de um Porsche. Porque eu levo uma vida muito simples, assim. Putz, tipo, pô, eu sou quase casado, eu tenho meus mesmos amigos há muito tempo. Tipo, eu gosto de ir na pracinha tomar tererê. Tipo, não tenho grandes luxos. Hoje realmente eu não me vejo na questão de ter grandes luxos, assim. Fico olhando Paraty Turbo no LX na madrugada, tá ligado? Tipo, então eu tenho grandes luxos e eu vejo que isso foi uma coisa que essas reflexões me fizeram ser assim. O moleque que tá me vendo, ele tem que ter essa reflexão que eu tive, eu acho. Pra ou querer ser Augusta, tá ligado? E fazer tudo pra ser, tipo... Não ser Augusta, sou arrogante, né?
Mas, tipo, não ser o Gusta, mas ser uma figura de sucesso, tá ligado? Que como o Gusta é. Tipo, esteticamente, né? O Gusta não é uma figura de sucesso. Como assim, cara? A gente tá apostando em você pra explodir essa porra. Com certeza, mas, tipo, por exemplo, ele vê assim, tipo, com uma figura, tipo, o Gusta de Milão. O Gusta de Milão tá bonitão, tá com o relógio da Bulgari no braço. Tipo, ele tem um Onix no braço, tá ligado? Tem o preço de um Onix no braço. Tipo, ele tem uma Porsche. Como que você tem isso no seu clipe, Gustavo? Hã? Eu não sei. Caralho. Jean Augusto. @ Jean Augusto M. E... Então, tipo, essa figura do Gusta que tá lá, do Gusta de Milão. Eu acho que ele tem que ver aquela figura, ou ele querer ser, ou ele falou assim, entendi, tem que ter perspectiva, mas foda-se também, Augusta. Não quero, não preciso ter isso aí. O primeiro passo é acreditar que dá. Acredita que dá. O segundo passo é talvez, refletir, perceber que... E decidir se quer ou se não quer quer. ou não. E eu vejo que eu decidi que não. E o Gustavo tá ali, atrelado à figura do Gusta pra financiar essa reflexão. Porque eu sou muito... Eu não sou de expor muito a vida do Gustavo, né? Tipo, não acho nem interessante, mas, tipo, esse é um dos motivos também. Porque eu acho que esse é o ponto mais importante, essa reflexão. A pessoa ter essa reflexão e aí decidir se sim ou não. Se sim, ótimo. Se não, ótimo também. Mas que pensar que dá, assim. Por isso que eu penso não justo. Tipo, o Gustavo e o Gusta são pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. Só que a base é a mesma, né? Olha aí. Olha aí. Eu não sei se eu puxei esse assunto com você outro dia sobre o lírico, sobre essas paradas. Eu falei disso? Alguma conversa? Bom, vou trazer aqui a conversa porque, né, quem tá escutando não sabe qual que é essa conversa, seja ela com quem eu tive. Acho que nós três escrevemos, né? Então, uma coisa que eu tava pensando era sobre o quanto existe o conceito de eu lírico em quando a gente tá, de fato, escrevendo alguma coisa. Porque o que eu tava pensando quando eu escrevo uma história que não é minha, de fato não é minha, o que tem de meu nessa história que não é minha? E quando eu falo, não é nada meu aqui. Como não é nada meu? Será que o inconsciente não atravessa tudo? Trouxe aqui um conceito de psicanálise, sim. E diz que não é cult também. Ah. Mas a ideia é essa. O que você acha? Tipo, porque pra você tem a separação muito clara, né? Mas daí agora pegando na letra, no lirismo. E aí? A minha letra, as minhas letras são feitas de coisas que... Quatro marcos temporais, na verdade, assim. Existem coisas nas minhas letras que o Gustavo, criança, queria ser. Que o Gustavo, tipo, coisas nas minhas letras que eu hoje queria ser. Coisas que o Gustavo não queria ser. Tipo, que detestava e coisa que o Gustavo criança detestava e coisa que eu detesto hoje. Então, tipo, são 4 marcos temporais. Então, eu não sei dizer o que é o que é. Tipo, às vezes tem coisas que eu pensei que quando era menor, tipo, fazia muito sentido pra mim. E eu coloco lá porque eu acho que faz sentido estético. E tem coisas, só que coisas que o Gustavo de hoje abomina. Tá ligado? Eu tava falando, tipo, eu tenho uma letra que tem umas, não atrocidade, mas tem uma, tipo, umas atrocidades, assim, tipo, umas coisas que eu falo, putz. Se tivesse na redação do Enem, era descartado por ter quebrado os direitos humanos. É isso que você tá dizendo. Não. Acho que nem tanto. Mas, assim, tipo, sobre coisas, assim, que são bem, putz, incisivas, assim. Mas eu acho que nessa coisa, em algum momento, tipo, inconscientemente, você pensou isso. Tipo, e pode não ser você, mas você fabricou isso em algum momento, assim. Eu penso isso. Eu acho que, tipo, liricamente é muito difícil separar. Justamente. Eu acho que depois, tipo, a letra tá pronta. Eu acho que a estética define isso. Mas, tipo, é bem difícil, assim. Porque tem coisas que, tipo... No álbum tem músicas que eu falo coisas que aconteceram comigo, logo depois eu falo coisas que não aconteceram comigo. Caralho. E elas fazem sentido entre elas, porque aquilo, a base é a mesma, tá ligado? Em algum momento eu pensei isso, então não tem como muito escapar. Eu acho que é meio aí que o que você falou, a base é a mesma, é aí que tá o inconsciente presente, né? Por exemplo, só um ponto que eu tô interrompendo, assim. Tipo, homofobia, racismo.
nem o Gusta nem o Gustavo falariam sobre isso. Porque não tá ali. Porque não é a tá base, vendo, pô. tá ligado? Mas, tipo, o método de... Tipo, a forma de... Sei lá. De lidar com dinheiro. São coisas que estão, tipo... Independente da forma que seja, são coisas que estão na base, assim. Então, eu acho que isso não tem como separar. Eu acho que só coisas, tipo... O Gusta não falaria coisas que o Gustavo não pensou. Definido. Não pensou. Em qualquer momento. Em qualquer momento. Seja coisas certas, coisas erradas. Assim, mas, tipo... A não ser assuntos que são de pau no cu, né? Tem uma característica sua que eu acho que acrescenta muito aqui. Porque ele tem uns... Não sei se você viu no Instagram dele, tem uns vídeos de entrevista. Eu acho que você fez pra campanha de Milão, né? Mas daí Isso, saiu bem pra antes. pré-campanha de Milão. Saiu alguns Desculpa, meses amigos. já. Que você fala sobre o seu processo de composição. E a composição dele é toda no freestyle. Ele só liga o microfone e sai gravando. Nada é escrito antes. E... Aí me ajuda nessa Vai que eu vou no teorização embalo. sobre psicanálise. Vai que eu vou no porque embalo. será que o inconsciente está mais presente porque é só improviso? Então, momento psicanálise. Vem, vamos chamar o Freud. Desceu o Freud. Tem o conceito de associação livre, né? Uhum. Quando você está usando Que é psicanálise. utilizado para a clínica, exatamente. Exato, para a clínica. Especialmente. Porque o Freud ele ficava fazendo hipnose nas pessoas e daí isso acaba sendo um método que você influencia. E daí um dia uma paciente falou: cala a boca, né? deixa eu falar só, não me interrompe. Então a associação livre está nisso de você vai falando e não é só o que você está falando, é como você associa as coisas na tua cabeça. E então acho que é por aí sim, tipo, um dos caminhos de acessar o inconsciente, esse é um deles, né? De associação livre, de ir falar falando. sem pensar. Falar sem ver o que tá vindo. E é isso que você faz na sua música. isso. E por isso que, talvez por isso que seja tão claro pra você, analisando, né? Os caras analisando o Gusta e o Gusta Né, e o pô, Gustavo. imagina se fosse o álbum. Em uma música, a gente tá em associação livre aqui, pô. Talvez por isso que seja tão claro pra você que aquilo ali é um pensamento lá de trás, porque tá no inconsciente, saiu sem você pensar, e você pensou, caralho, isso aqui eu pensava lá atrás, tá aqui ainda. É tipo... Esse processo de composição... primeiro, ele partiu primeiramente da preguiça. Porque eu acho um saco escrever as coisas, tá ligado? Sempre acho um saco. E... Só que depois eu comecei a notar, assim, tipo... Por exemplo, eu sempre penso... Eu sou guitarrista antes de ser tudo, eu fui guitarrista, né? Sou guitarrista. Agora um guitarrista mais... ausente. Eu ainda sou guitarrista. Mais contido. É. Mas participa de álbuns de grandes artistas. Participava de álbuns de grandes artistas. E do meu, inclusive. E tipo... E da Cluba. É. Uma grande compositora Compositor. e cantora. Cabulosa. E daí... Eu sempre penso... Primeiro na melodia, assim. É a coisa que, tipo... É a coisa que me vem primeiro, assim. E depois eu construo tudo a partir disso. Mas é realmente... Às vezes eu acho, assim, tipo... Quando eu faço, tipo... Determinado tipo de melodia, mas pra um lado assim... Vem letras parecidas. Isso é muito louco. Isso é muito doido. Caralho. Tipo... Eu não sei porque minha cabeça entende que isso faz parte de um contexto, de alguma coisa. Mas acontece, assim. Você sempre escreve em cima de base? Hã? Você sempre faz o beat antes? Depende. Ou a guitarra, né? Eu sempre tô com uma melodia na cabeça antes, assim. Sempre não, na verdade. Porque, tipo, às vezes tem alguma coisa que eu ouço e pá, tá ligado? Ou às vezes, tipo... por exemplo, como eu sou produtor, às vezes eu tô fazendo um beat pro cliente e aí eu vejo, porra, aí eu começo a cantar um negócio, aí depois eu... Então... Depende... Aí rouba o beat. Não roubo o beat, mas eu canto em cima do beat do cliente que eu fiz pra ele. E daí depois eu faço... Um beat melhor. Não. Mas, tipo... Você não guarda os melhores pra você? Conta aqui os bastidores do seu estúdio. Você não guarda os beats melhores pra você, cara? Eu Eu vou ouvir o seu álbum, eu vou comparar com as pessoas que produzem com você. Os beats vão ser melhores. Os do seu clientes são álbum. mais legais, eles são mais pop, né?
Ah, Os você meus beats, eles são... Você é o cult, então. Não! Ô, louco, ô, louco. É que eu não posso tacar, tipo, porra, o acorde por compasso num trap do cliente, tá ligado? Não, é um solo de jazz, não Tipo... A não ser que alguém queira, eu vou ficar muito feliz, mas não... Então, eu sempre preciso de alguma coisa... Alguém já quis? Tipo, um solo? De jazz, não. Só de pentatônica. Pentatônica casada, bem dizer. Essa galera quer. Que é gostoso demais, né? Ui. Mas... eu perdi completamente o fio da meada. Mas eu tenho uma outra pergunta que pega a meada. Quer dizer, pega o fio. Por você não curtir muito Bom, por você usar esse método, porque você falou que você não curte tanto o processo de estar escrevendo, isso influencia em como você coloca a voz, como você trata a voz dentro da música em si, né? Porque daí são duas perguntas. Primeiro isso, e depois se você encara a voz também como um instrumento. Porque daí é uma coisa que a gente já falou, os três juntos não, mas com certeza você também já teve essa conversa, que é... Muitas vezes, e vocês dois também como produtores já devem ter percebido que muitas vezes as pessoas elas querem deixar a voz limpa, né? E daí aqui o lance é justamente não deixar a voz limpa. Então, o quanto isso é pela estética e quanto isso é pelo lirismo ou não tem ligação? Tipo, eu tenho essa pira com voz limpa, eu gosto. Pô, tanto que Milão é uma voz mais limpona, assim, e as coisas... Eu acho limpona. Não de dicção, assim. Limpo, eu acho que o Diogo quis dizer, é tipo assim, dá pra entender perfeitamente tudo. Não, isso... Porque assim, e aí tem uma gradação, né? Geralmente, as pessoas, tipo, sei lá, vários caras não sujam um pouco a voz porque não gostam da própria voz, mas dá pra entender tudo. Uhum. Tipo, colocam uma distorção, colocam um reverb longo, colocam um autotune. Aí vai indo mais longe, vai indo. O final desse contínuo, pra mim, é a sua música, que não dá pra entender nada e tem autotune e tem distorção. Porque tá tudo sujo. Tem a sujeira digital, tem a sujeira que você fala sujo. Exatamente. Um ponto de que eu falo sujo é porque eu tenho realmente problema de dicção. um desses tipo, e pelo fato de eu não gostar de escrever as coisas, piora, tá ligado? Mas eu gostei disso. E esse é o terceiro problema, tá ligado? Eu acho muito legal. Pelo fato de eu sempre pensar na melodia antes, inevitavelmente eu acabo pensando na voz meio como instrumento. Só que vocês notarem, no álbum vocês vão notar, em Milão vocês vão notar. As coisas mais importantes que eu quero falar dá pra entender. Tem coisa que eu não quero falar tanto, assim. Tem coisa que tem coisa que enche meio de linguiça. Tem coisa que enche meio de linguiça, assim. Tipo, não... Porque, sei lá, tipo, tem... Eu, pelo menos, assim... Milão deve ter 2 minutos de alguma coisa. Tipo, eu não tinha coisas que eu queria falar que cooperam uns 2 minutos. Então, o resto é mais estética. E as coisas que eu quero falar são um pouco mais limpas, assim. Mas... Acho que encaro sim. Porque... Eu vejo tudo como complemento, né? Na verdade. Então, aquela questão que eu falei, que tem coisas que eu quero que pessoas entendam e tem coisas que eu quero que pessoas curtam, é muito disso, assim. Porque Milão pode ser tocada em qualquer lugar. Tipo, se Milão for tocada no Yada, por exemplo... Lá vem. Ela vai ser interpretada com uma música... Pô, legal a melodia. Se Milão for tocada na Vilinha do Bairro Alto, os caras vão dizer, pô, esse moleque tá falando um negócio aí. Caralho. Tá ligado? É muito assim. Então, acho que... E é pra ser assim. É pra ser assim. Que doido. Porque o panorama é diferente, né? O panorama é diferente. Por exemplo, se você vê o funk hoje, ele tá caminhando pra cada vez as pessoas falarem mais sobre pautas mesmo, assim. Se você notar o que tá estourado hoje, são funk pautas. consciente de São Paulo. Conscientão. E até, tipo, tem o funk consciente, mas o funk mesmo, tá cada vez indo mais... Pá, apesar de ter a estética, existem coisas, tipo, que precisam ser faladas ali. No meio disso. Então, quem pegou, quem não pegou, curte. É meio que essa coisa, assim.
coisa mais entrevistona, assim. Eu sei que o que você fez pra essa música, tem uma equipe zona foda por trás. Que é uma galera que tá trampando aqui e, porra, acompanha uma parte da galera e é massa. E eu queria que você falasse como é que foi. Porque você compõe, você produz no seu estúdio sozinho e grava a música sozinho. Depois disso não foi mais sozinho, teve um monte de gente envolvida. Não foi mais sozinho. Na verdade, tipo, eu produzi... Essa música ela já começou sendo meio comunitária. Tipo, eu produzi sozinho, mas eu produzi com o intuito de fazer um trampo com outra pessoa, né? Que era o Jean, no caso. Ele fazendo vídeo. Isso. Mas toda vez que eu trampo com o Jean, tipo, eu sempre vejo um negócio muito meio a meio, assim. Porque, tipo, esteticamente ele tem muita personalidade, assim. Então, tipo, tudo que eu faço com o Jean, tipo, ele tem total carta branca pra fazer o que quiser, porque eu confio muito no gosto dele, assim. Tanto que Milão... Tá na mão dele. Na mão dele. E todos os videoclipes que eu faço, tipo, estão na mão das pessoas que estão dirigindo, assim. Porque... Putz, confio demais, assim. Então, tipo... É isso. Então, eu sempre me atenho mais à questão da música, de toda a questão da produção. E o aspecto estético, eles conseguem captar muito bem a ideia do que está sendo falado ali. De Milão, não precisei falar nada. Não falei nada pro Jean. E ele traduziu a música no clipe de um jeito absurdo, Caralho, assim. que massa. Começa com você, Gustavinho. Começa comigo, E daí Gustavinho. aparece o Gustavão. E daí aparece o Gustavo de Porsche. Tem aquela historinha ali. Sim. Foi criado por vocês dois juntos. Aí, ou Cara, principalmente pelo Jean. Caralho, que louco. Principalmente Achei que pelo tinha vindo Jean. de você, sim. Principalmente pelo Jean. Pelo Jean e a Luísa também. Você não deu pitaco no roteiro do clipe? Roteiro não. Caralho, porque eu saquei que era isso daí também que você falou da história. Eu E comentei. parece muito que vem de você pra caralho. Eu comentei assim, pô, ia ser legal. Mas ia ser legal. Mas assim, foi Pô, isso, tá que ligado? massa. Traduziram muito bem. Muito bem. Isso é um bagulho, desculpa falar. Não, Você pode. deu uma respirada, eu já aproveitei Tá já. certo. Mas acho que no final, eu não vou falar nem tipo de artista, acho que seres humanos, todos queremos ser compreendidos, né? Sim, completamente. E daí, porra, quando você faz um bagulho a alguém e você não explica, tipo, a pessoa ela só vê e caralho, é isso daqui. Puta, é gratificante pra Puta caralho. que pariu, Gratificante pra Meu caralho. Deus, a pessoa entendeu. Entendeu? Tudo. E no outro, na próxima, que vai sair também foi a mesma fita. Mesma fita. Então, Achou a galera, hein? Achou a galera. achei a galerinha. E são duas galeras diferentes. Mesmo assim, os bichos são cabulosos, assim. Então, Milão saiu do estúdio. De gravar uma live session de Milão, na verdade. Tem gravado? Tem. Ah, achei que vocês não tinham gravado. Tem gravado uma Eu live quero session. ver, pô. Não sei se vai sair. Depois ela foi pro maior produtor do Brasil. Foi mixada e masterizada Esse pelo é maior produtor do Brasil. Daniel Tirado. O maior do Brasil. Tá de brincadeira. Falar quantas vezes for necessário. Que babado, que babado. O cara maior é do brabo. Brasil. Talvez nem todo mundo saiba isso, mas Acho ele que fez 20 anos ontem, não foi isso? Ontem, não. hoje, sei lá. É, um ancião da música com 20 anos. Porra. Um monstro, tipo... Vocês vão notar quando sair, tipo, o negócio tá... um absurdo, assim. As vozes quentinhas, assim, ó. Sentia Dá um abraço. É daquele gosto de 12x7, assim. Coisa linda. E passou pelo Tirado. Depois a equipe... Eu não vou falar todas que eu vou esquecer, mas era uma equipe gigantesca, de monstrão, assim. O Gé é o diretor, mas tinha... Eu acho que eu vou lembrar... Não vou levar. Mas como que, enquanto um artista independente, como você se viu numa produção desse tamanho? Tipo, como você viu... Como foi possível? Porque assim, eu tava... Quando começou o clipe, eu pensei, caralho, porra, já senti a pegada, já. Aí foi indo, passando as paradas, e eu vivendo... Caralho, olha só. Tipo, eu não sei porra nenhuma de relógio. Tipo, o que você falou ali que era o Onix, eu falei, vai tomar no cu, né? Como assim? Eu também não sei, tipo, esse é o ponto, tá ligado? Tipo, foi exatamente isso pra mim também, assim. Porque, cara, a minha ideia principal no começo de Milão foi, tipo, completamente dentro da minha realidade. Então, tipo, pô, já vem aqui, a gente faz uma live session aqui no estúdio, pá, simplesona.
O que é o que a gente faz normalmente, Que é o que né? a gente Porque faz normalmente. é o que a gente tem estrutura. A gente sabe gravar uns vídeos legal, a gente sabe fazer uns áudios legal. E é Vamos isso. lançar isso aí. E era a ideia que eu tinha primeiro. Então, tipo, quando eu cheguei lá e vi, tipo, cara, eu não tinha mais. Mano, com certeza tinha mais de 10 pessoas. Com certeza tinha mais de 10 pessoas na Caralho, equipe. que loucura. Eu acho que tinha umas 16, 17. Mas, tipo, com certeza mais que 10. E. Cara, foi tipo um bagulho. Eu também cheguei lá, vi os headzão, assim, pá, tipo, cabuloso. Quando eu vi a Porsche mesmo, velho, eu falei, caralho, velho. Ali eu falei, vixe, como caralho. assim? Como assim, irmão? Não, e tipo, Meu Deus, eu e fiquei... a Porsche Porque foi... assim, eu conheço o Gustavo. Começou o vídeo, eu falei, caralho, o cara Cê sabe conseguiu que eu uma não tenho como produção arrumar uma zona. Porsche. Daí começou a aparecer as roupas. Eu já falei, meu Deus, como é que ele... Meu Deus, o que ele fez? Vendeu a alma, mas... Apareceu o Porsche, 84. Caralho, eu fiquei chocado demais. ligado? Mas, Tipo- porra, eu achei muito foda. Porque você já me falava dessa música, eu não sabia que tinha sido com uma galera tão grande. Né? Foi com o pessoal. E com uma galera tão foda. Mas e pra fazer essa ponte, assim, como você conseguiu chegar... Cara, tem que agradecer muito ao Jean e a Luísa, velho. E a Pangeia. Tipo, que fizeram, assim, cara, porque... Pô, me deram uma puta de uma moral, assim. Uma puta de uma moral. Realmente acreditaram no projeto, assim, tá ligado? Porque, não tem problema falar isso. Cara, eu não teria condição de bancar aquele clipe, tipo... Sem uma parceria, sem um grupo que acreditasse nesse trampo, tá ligado? Porque foi só gente tipo, cabulosa, assim, velho. Só maluco cabuloso, tipo... E, tipo, o melhor do melhor, assim. Então, tipo... Essa ponte foi feita principalmente do Gia pra Pangeia e a Luísa, que foi a produtora do clipe. Que resolveu todos os B.O. A Luísa é Aplausos ou é outra Luísa? Aplausos. Caralho, que foda. Então, Maior Jean- cantora pop do Brasil, inclusive. aqui a gente tá só com os maiores do Brasil. Só com nós do Brasil. Tem o Jean, que Maior é o diretor do- maior não. diretor videomaker e fotógrafo do Um dos Brasil. maiores, porque tem o Ih! Guilherme Carneiro também. Um dos maiores. Qual que é o arroba? G. Augusto M. Temos a Luísa Plautz, maior cantora. É Luísa Pop. Aplausos com 2 ou 3 Es. Bom, vai na descrição, vai ter todo Escrever mundo Luísa aí. Aplausos alguma coisa, você vai... você... eu posso botar na descrição. Uma hora você... E Pangeia Narrativas, Pangeia Narrativas. uma das maiores produtoras visuais de videoclipes. Da City. E do Brasil. O cara tava com a maior equipe do Brasil. Falei mesmo. Pra mim é mesmo, velho. E na divulgação, que tá uma bela campanha, começou Uma bela- anteontem com o Começou pré-save, anteontem. do Altonali, Do Altonali. a maior produtora e tudo que há mais em volta do Brasil. Maior. E é mais promissora do Brasil também, porque tipo, só tem um maluco absurdo lá dentro. Absurdo, um absurdo mesmo. Dirigida por Nath Leder e Guilherme Carneiro. É isso. Eu só imagino minha mina em Milão. Trajado de Louis Vuitton, aqui do banco marrom. Rolling por cima, rádio patrão. Tranquilo vivendo edição. Tranquilo vivendo de... A gente costuma terminar com uma frase bombástica. A última foi que o Travis Barker tá pro Blink-182 igual o Lula tá pro PT. Você tem uma equivalente a essa aí? Tem uma frase desse peso? A frase desse peso. Não. Não, pera, eu vou achar. Mais do que a do crack? Hã? A do crack foi foda. Mas. Eu tenho que achar uma bombástica mais do que a do crack, tá foda. Mas. Eu vou fazer uma bombástica. Ixi, eu tô com medo. Ixi, lá vem, eu tô com bicho, medo, lá o cara vem. falou do crack. Meu Deus, o que a gente tá virando nesse podcast? Os rappers da década de 90 são muito mais importantes pra música do que qualquer um grande da MPB. Foi bombástica Caralho, mesmo, hein? foi Caralho. foda mesmo. Muito mais importantes. Eu só imagino minha mina em Milão. Trajado de Louis Vuitton, aqui do banco marrom. Rolling por cima, rádio patrão. Tranquilo vivendo... Cara, parabéns, bicho. Tipo, não é o Bruno sabe, né? Eu não acompanho trap,
Mas eu achei muito foda, assim, a produção. Parabéns. Pô, muito obrigado. Do caralho mesmo. E é muito massa, tipo, ver a cena independente daqui de Curitiba fazendo um trampo nesse nível, nessa qualidade. Então, Olha assim, aí, olha aí. arrasou, tipo, fudidão, fudidão. Arrasou, Mona. Pô, eu espero que isso abra muitas portas pro resto. Porque, cara, tem muito artista, tipo, do trap, do R&B, do rap, do boom bap, do funk. Uns absurdos aqui, velho. Uns absurdos, assim. Um salve aqui pro Favela, que tem 40 músicas no meu computador. Não lança mais nenhuma. Todas É o maior foda do pra Brasil, caralho. mas ninguém sabe porque ele não lança. Eu vou ter que guardar, eu vou ter que soltar isso aqui pra ver se lança alguma coisa. Parte da culpa é minha? Parte da culpa é minha. Mas vai aí, né? Tem que Sai pro Favela. Tranquilo vivendo de black. Ouça no Spotify e veja o clipe no YouTube. O link na bio do Guitarrista e na descrição do nosso episódio.